Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso quadro Vivendo com Propósito. É isso aí, pessoal. Esse quadro que tem o intuito de te ajudar a descobrir o seu propósito. Quantas pessoas não sabem por que veio, acham que foi uma obra do acaso? Deixa eu te falar algo para você. Você não é uma obra do acaso. Você não está aqui por coincidências. Você tem um propósito e Deus te desenhou com o objetivo certo. Você só precisa descobrir e trabalhar em prol disso. E nós estamos aqui para isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a compreender um pouco mais o seu propósito, tá bom? Vamos lá? Pessoal, e para isso, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui nosso amigo Pastor Davi Moraes para nos responder algumas perguntas que vocês mandaram. Nós divulgamos lá no nosso canal, né, no Instagram, no WhatsApp também, perguntando qual dúvida você tem sobre o propósito. E algumas pessoas mandaram, nós vamos responder aqui. Pastor Davi Moraes, obrigado por mais uma vez ter vindo aqui nos ajudar a compreender esse assunto tão importante que é sobre o propósito. Amém, eu que agradeço a estar voltando aí com esse quadro, agradeço as perguntas que foram feitas e vamos ver se a gente consegue, né, responder aqui. Vai que é algum difícil. A gente não sabe de tudo, né, vai que... Vamos lá, vai que tem algum telespectador nosso aí que mandou uma pergunta muito difícil, a gente vai estudar, procurar saber, né, mas vai dar certo, tá bom? E para começar, pessoal, nossa amiga aqui, Letícia Ribeiro, uma companheira do nosso ministério, mandou uma pergunta aqui interessante, olha só. O que é viver de propósito segundo a Bíblia, pastor? O que seria viver de propósito segundo a Bíblia? E de fato, assim, a pergunta está correta, né? Porque a gente não pode perguntar, não pode trazer uma resposta sem que seja embasado na Bíblia Sagrada. Exatamente. Né? Tudo que nós precisamos fazer, precisa ser embasado na Bíblia Sagrada. Sem ela, a gente não consegue saber para onde ir, nem qual direção tomar, quais decisões realizar. Então, a Bíblia é a resposta. Se eu pudesse falar sobre propósito dentro da Bíblia Sagrada, nós precisamos especificar que existem vários tipos de propósito. Existem propósitos pessoais, existem propósitos ministeriais, existe um propósito geral, né? Existe propósito que são propósitos específicos para aquela pessoa e específicos até para aquele momento, podemos dizer assim. Né? Tem pessoas que nasceram na Bíblia Sagrada já com um propósito definido, já com o que iriam fazer, para que propósito estavam vindo ao mundo. É lógico que todos nós temos um propósito, nascemos com um propósito. Agora, se viveremos esse propósito, vai depender muito de nós mesmos, das nossas decisões, das nossas escolhas, né, de vivermos esse propósito. Então, todos nós nascemos com um propósito, não nascemos por um acaso, né? Antes de ser formado no ventre de sua mãe, os seus dias já estavam contados. É o que a Bíblia diz, é o que os Salmos vai dizer sobre isso. Então, quando nascemos, já há um propósito definido para nós por Deus, né? Mas existem propósitos específicos e pessoais, até propósitos específicos para um momento. Por exemplo, Esther precisava estar naquele momento dentro do palácio, tendo acesso ao rei, para que ela pudesse salvar o povo de Israel. Então, posso dizer que Esther nasceu com um propósito para um momento específico. Se ela nascesse em um momento anterior ou em um momento posterior, aquele propósito talvez não seria realizado, ou Deus levantaria outra pessoa. Logicamente, né, nós não conseguimos ter essa presciência e essa onisciência, mas podemos entender que há um propósito específico para Esther de ser, e aí o próprio texto diz, o Mardoqueu falando para ela, diz, talvez foi para este tempo, né? Então, a ideia é entendermos que existe um propósito específico e um propósito geral. Mas eu quero me ater ao propósito geral, né? E eu quero ler um texto bíblico que talvez expresse bastante esse propósito geral. Existem vários textos bíblicos, e aqui eu quero dizer, não quero me limitar a esse texto bíblico, mas nesse vídeo eu quero estar usando esse texto bíblico como base. Talvez você está assistindo esse vídeo e você pense em outro texto que pode definir propósito, e talvez possa mesmo definir propósito, mas esse texto é um texto bastante conhecido e que pode falar. Está em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele começa com uma negativa. Então, eu entendo que se eu não negar me conformar com o mundo, eu não posso viver o propósito de Deus. Então, a primeira coisa para viver o propósito é negar me conformar, me amoldar, tomar a forma, imitar, espelhar, modelar o mundo. Eu preciso não modelar o mundo, porque o mundo ele é um sistema que anda na contramão dos princípios e valores de Cristo. Porque o mundo, e a própria palavra de Deus diz, né, em 1 João, que o mundo jaz no maligno, ou seja, está entregue ao maligno. Então, não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, é impossível viver a vontade de Deus se não negar. É impossível viver o propósito de Deus se não negar e se não se conformar com o mundo. Então, o apóstolo Paulo começa com essa negativa. E por que eu estou escolhendo esse texto? Porque, talvez, para resumir de maneira bem resumida, viver o propósito segundo a Bíblia é viver a vontade de Deus. Senão, eu não estarei vivendo o propósito de Deus. Entendi. Se eu não estiver alinhado e centralizado no centro da vontade de Deus, eu não vou, em hipótese alguma, viver o propósito de Deus para a minha vida. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo para nós não nos conformarmos com este mundo ou com este século, dependendo da versão que você tem, mas... E aí, se você não se conformar, você vai fazer outra coisa, ok? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, um dos remédios para não se conformar é moldar a sua mente de acordo com a vontade de Deus. É transformar, é viver essa transformação. Né? E como é que nós vivemos essa transformação? Primeiro, nos alimentando da palavra de Deus. Né? Vivemos essa transformação com uma vida de intimidade, de oração, com uma vida de jejum, né? Com uma vida de consagração, com uma vida de santificação, viver buscando a santificação, com uma vida de serviço ao próximo. Isso vai moldando e transformando a nossa mente. Por quê? A palavra de Deus vai definir, vai me trazer a identidade de quem eu sou em Deus. Vai trazer o que Deus espera de mim. Né? A Bíblia vai me direcionar quais decisões devo tomar, como viver em sabedoria, como viver a vontade de Deus. A oração vai fazer com que essa vontade de Deus ela seja enraizada no nosso íntimo, lá no nosso ser. Porque às vezes a vontade de Deus vai ser falada na Bíblia Sagrada, às vezes ele vai colocar a vontade dele dentro de nós. E como é que ele coloca a vontade dele dentro de nós? Através de uma vida de intimidade. Porque quanto mais intimidade, mais parecido eu sou. Né? Tem um texto em Salmos, eu não vou me lembrar agora especificamente onde, mas que fala o seguinte, que nós nos parecemos com quem adoramos. Esse texto é claro em trazer isso. Eu li um livro esses dias sobre isso, que falou justamente sobre isso, que nós espelhamos quem adoramos. Então, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais parecido com Ele, mais a vontade dele vai sendo enraizada em mim. Quando eu vivo uma vida de jejum, eu vou abdicando da minha carne, vou matando a minha carne, vou mortificando a minha carne, a guerra entre espírito e carne vai se tornando, fortalecendo o espírito, e a carne vai perdendo. Quando eu vou vivendo uma vida de jejum, então quando eu vou servir, eu vou vencendo o egoísmo, o individualismo, porque é o que o mundo hoje quer. Então existe um propósito geral. E qual é o propósito? De você não se conformar com o mundo e ter a sua mente transformada. Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque propósito é aquilo que traz para nós o entendimento de que nós estamos agradando a Deus. Vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus. E existem propósitos específicos, né? É interessante isso que o senhor falou, porque viver o propósito segundo a Bíblia é você fazer a vontade dele. Então, ou seja, você estando no seu lugar onde Deus te colocou e você vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer, é você viver de propósito, né? É fazer a vontade dele, dependendo de onde você esteja. Vamos supor, eu estou aqui, eu fui chamado de Deus para poder cantar, eu fui chamado de Deus para pregar, fui chamado de Deus para poder liderar pessoas, grande número ou pequeno número. Interessante eu fazer a vontade dele.
Depende do que seja. Eu tendo fazendo a vontade dele, eu vou estar vivendo de propósito segundo a Bíblia, né? E é isso mesmo, né? Porque às vezes o propósito é específico, né? Às vezes é pessoal, às vezes é para aquela pessoa, às vezes é para aquele momento, como nós falamos. Então eu preciso entender que às vezes eu estou cumprindo o propósito pregando em vários lugares. Mas às vezes pregando na minha comunidade de fé apenas, eu também estou vivendo o meu propósito. Às vezes eu estou vivendo o meu propósito pastoreando uma grande igreja, mas se eu pastorear uma pequena igreja e estiver vivendo a vontade de Deus, eu estou vivendo o meu propósito. Às vezes, o propósito de Deus é que eu seja um grande empresário, um negociador, né? Tenha uma grande empresa, às vezes para ser o mantenedor da obra do Senhor, às vezes para ajudar mais pessoas, mas às vezes é para me viver integralmente da obra do Senhor, às vezes é para eu ser um bivocacionado, ter uma carreira, viver a obra do Senhor. Às vezes o propósito de Deus é que eu seja uma mãe, né, em tempo integral, abdique da minha carreira, da minha profissão, da minha vida, para cuidar dos filhos. Né? Então, a gente está vivendo isso e entendendo que o propósito não é definido pela grandeza segundo a ótica humana. Não vos conformeis com o mundo, porque o mundo quer ver coisas grandiosas. Né? Não estar na grandeza do que eu estou realizando, mas na vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é específica para cada um. E pode ter pessoas então, pastor, que, vamos supor, está fazendo algo grande, mas está fora da vontade. Exatamente. Né? Na cabeça dele tá, não, eu tô aqui pregando, cantando, mas talvez Deus queria que você estivesse no cantinho falando algo que não seja o que você quer, o que você está falando, né? E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Qual é a vontade de Deus? Perguntar, qual é a vontade de Deus para mim? Às vezes eu posso estar fazendo algo grande por causa de conhecimento, de network, de o que quer que seja, mas essa não é a vontade de Deus para mim. Né? Às vezes você alcança um lugar alto porque você foi alguém que sei lá, fez algo e isso chamou a atenção, mas às vezes não é aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer para nós? Qual é a vontade de Deus para nossa vida? É interessante isso. Por isso a gente tá fazendo muita coisa, mas continua com vazio dentro dele, né? Continua com vazio. Porque esse vazio chega preenchido quando você está na direção da vontade. Sem satisfação. Como é que pode? Tem gente que tá fazendo grandes coisas aí, mas parece que ela está triste, abatida, está em depressão. E aí a gente entende agora, poxa, isso é porque talvez está fora da vontade, está fazendo algo, mas não era aquilo que Deus chamou para fazer. Exatamente. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se não é bom, não é agradável e não é perfeito, e aí a gente está falando de uma perfeição, não é uma perfeição aos olhos mundano, né? É uma perfeição no sentido de que é bom, é agradável, é maravilhoso, né? Essa perfeição se vem dele, é perfeito. Se é vem completo, dele, podemos dizer. É completo, é pleno. É pleno. Né? Podemos dizer assim. Então, boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus, não vai ser pesaroso. E aí, esses dias eu até estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre isso. A gente precisa entender que, às vezes, está pesado porque eu estou me esquecendo de me alimentar da fonte que sustenta a vontade de Deus e o propósito de Deus sobre a minha vida. Verdade. Né? Às vezes é por causa disso. Tá pesado eu trabalhar na obra, tá pesado eu fazer as coisas para Deus, tá pesado eu servir, tá pesado eu pastorear, tá pesado... então talvez seja porque tá faltando nos alimentar de quem coloca a vontade boa, perfeita e agradável. É interessante essa questão, porque quando você está na vontade de Deus, você não olha para as dificuldades, né? Porque eu estou lendo agora Atos dos Apóstolos e eu vejo que os apóstolos estavam na vontade de Deus, que poderiam ter açoites, prisões, poderia ter o que acontecesse com os apóstolos. Ameaça, o que for, né? O que for, filho. Prenderam eles saíram de lá felizes e alegres porque estavam fazendo a vontade de Deus. Então, ou seja, a vontade de Deus não tem a ver com coisa boa, somente coisa boa. Mesmo coisa difícil ali, ela te completa mesmo, é até paradoxal, se você não consegue compreender. Poxa, como é que os caras estão sofrendo, apanhando, presos, mas estão felizes, estão alegres, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus e sabiam que estavam vivendo o propósito dele, né? Isso é interessante demais. É isso. A gente precisa entender que a vontade de Deus, ela apesar de ter dificuldades, ela é o melhor para nós. É verdade, isso aí. Vivendo o propósito, nós viveremos a vontade de Deus. Que bênção, pastor. Vivendo a vontade de Deus, nós viveremos o propósito. É isso aí. Que bom, pastor. Obrigado aí pela sua explicação, por ter nos ajudado a compreender. Espero que tenha te ajudado você de casa. Espero, Letícia, que tenha também tirado a sua dúvida aí, te ajudado a compreender também, tá bom? Você tem alguma dúvida sobre isso? Comente aqui embaixo, deixe sua pergunta aí. Eu queria saber sobre isso, sobre o propósito. Minha dúvida é sobre isso.
A gente vai gravar um vídeo aqui também para responder você. Quem sabe você é o próximo citado, tá bom? Obrigado por você ter ficado conosco aqui até agora. Obrigado, pastor Davi, mais uma vez por ter vindo aqui, tá bom? Tamo junto, qualquer coisa. Amém. Tamo junto. Deus abençoe sua casa, sua família. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal. Tem vídeo toda semana, tem podcast, tem um quadro Vindo com Propósito. Tudo isso para te ajudar a se aproximar mais de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.